Fala ABC! Começando mais um Fala ABC Podcast aqui para você que está assistindo a gente no canal 526 da Claro TV. E você já sabe, você ainda pode assistir esse podcast de duas outras formas. Pelo YouTube, no TV ABC Shop Oficial ou no Fala ABC News. E você também siga a gente nas redes sociais. TV ABC Shop Oficial e Fala ABC _ News. O maior portal de notícia aqui do ABC, hein? Se você não segue, segue lá. E como o assunto aqui sempre é interessante, a gente vai falar... Você já precisou de um advogado? Sempre todo mundo precisa de um advogado. Tenho amigos que falam assim, todo mundo um dia vai precisar de um advogado. Então, já que todo mundo vai precisar um dia de um advogado, eu já trouxe um aqui para a gente bater um papo. Doutor Álvaro Barbosa. Álvaro, obrigado por ter vindo. É um prazer ter você aqui. E como que é essa vida de advogado, hein? Conta um pouquinho pra gente. Puxa vida, primeiro é uma honra, viu, Ale? Parabenizar aqui o seu programa. É um grande espectador Álvaro. Seu aqui. Realmente é o maior canal do ABC aqui. A gente, como da cidade, prestigia e fica honrado pelo convite. E respondendo a pergunta, todo mundo na vida vai precisar. Quer na vida, até depois da vida, viu, Ali? Pra falar a verdade, viu? Não quero falar nada, mas... de herança hoje em dia, né? A gente sabe que é um momento triste, mas algumas questões burocráticas têm que ser realizadas e o advogado participa delas, invariavelmente mesmo. Mas eu diria que é uma honra, viu? A gente é vocacionado, gosta, estamos fazendo 25 anos de profissão aí, então eu diria para você que eu sou suspeito de dizer, advogado é aquele amigo hoje em dia, mudou um pouco o perfil da persona do advogado aí por conta da pandemia e da juventude, geração Z, Y, W, tudo que tem direito. Então a gente costuma dizer que para mim é uma honra e eu tenho certeza que quero transparecer isso para os nossos telespectadores também. Não, mas você tem a cara ótima. Eu já escolheria você como advogado de cara. Álvaro, conta um pouquinho, antes de você advogar, você é natural aqui do ABC. Sim, de São Caetano mesmo. De São Caetano. Da cidade de São Caetano. Por onde você andava aqui em São Caetano na sua adolescência? Puxa, o que você fazia por aqui? Olha, a gente é da Vila Nova, para quem conhece ali, ó. Eu vou falar um pouquinho de pastel, mas tem um pastel do Ceará na Vila Nova ali, no ponto final da Vila Nova. A gente é daquela regiãozinha, andava ali muito no Gisela, fazia aquela parte do Bucarte, então fazia um pouco daquele triangulação do bairro Vila Nova, e aí aos pouquinhos foi indo também. Aí depois veio para o centro, para Santa Paula, e hoje estamos mais para o Jardim São Caetano aqui, então continuamos na cidade. Um tempo foi na Palmares, a gente ficou na cidade vizinha ali, limítrofe, morando um período lá, e retornamos para cá há algum tempo já. Legal, e você adora morar em São Caetano? Amo, de paixão mesmo, de paixão, não saio por nada aqui. E como começou a advocacia na sua vida? O que você fazia antes de ser advogado? Puxa vida, se contar desde os 13, eu vou denunciar a minha idade, né? Aí você pode dar um resumo, mas pode ir. Dando um spoiler, a gente fez bastante coisa aí. Eu costumo dizer que a gente trabalhou em Lava Rápido, começou aí bastante tempo, depois foi ajudante de caminhão, telhadista, entregador de jornal. Depois teve loja de lingerie na minha vida, como empresário aí com 17 anos, já tive uma loja de lingerie, bem jovem, foi. Caramba! Então a gente acabou tendo bastante coisa e de lá para cá foi se enveredando. Na advocacia, a gente entrou também com 17 anos, tive a honra de me tornar advogado com 21 anos, passei na OB já logo na faculdade também. Então, caramba, você se formou onde? Eu formei na Universidade de Bandeirantes, que depois foi adquirida pela Anhanguera e acabou hoje não tendo tantas operações aí, a chamada Uniban. E você já entrou de cara, já fez a OAB, já entrou de cara. De cara, graças a Deus. Então você é um cara inteligente. Nada, era o primeiro aluno da classe. Isso, não era da turma do fundão lá, foi agraciado por Deus. Advogado, lá. Então, a gente falou da geração dos advogados novos, eu quero chegar nisso aí também. Mas assim, na sua época, eu tenho certeza que o advogado tinha que ler muito. É verdade. Porque eu tenho um irmão advogado, Ander, um beijo pra você. Eu tenho um advogado... Um beijo, meu concorrente também, eu não te conheço, mas um beijo aí. É gente finíssima também. Eu tenho... Então assim, cara, um advogado lê muito, né? Porque, cara, não tem processo pequeno, para quem não sabe, para o cara montar um processo, são folhas e folhas e folhas de argumentação, de muitas coisas, né? É verdade. E os livros de lei é tudo pequenininho, né? Verdade. Naquela época, eu acho que tinha competição de leitura, para falar a verdade. Os professores exigiam muito essa carga, né? Então, nesses 20 e poucos anos aí dessas duas gerações, eu diria, a metodologia de ensino teve uma grande mudança. Então, era muito decoreba, para falar a verdade. Você tinha que pegar ali os chamados códigos da vida, Código Civil, Código Penal. Tá decorado. Tinha que decorar linha por linha, chamar ipsis literis em latim, para quem gosta um pouquinho das falas difíceis, mas tinha essa necessidade. Tanto é que o chamado exame de ordem levava muito em conta o caráter realmente literal da lei. O que está escrito taxativamente nesse artigo.
Mudando um pouco o paralelo de hoje é muito mais interpretativo. Então, hoje você não decora tanto. Então, isso que eu ia falar, porque como mudou muito daquela época para agora, o advogado hoje formado, ele não lê tanto. Uhum. É uma impressão, é uma constatação. Eu diria que ele continua lendo um volume bem considerado, mas de assuntos diversos e com apoio direcionado. Então, exemplificando melhor. Antes você era necessário para ler um processo que ele era chamado físico. Imaginemos que era um processo que você tinha que ficar ali folhando e lendo ponto por ponto. Hoje eles são em PDF, são chamados processos digitais, que você compila, joga num chamado jurídico IA, que é uma tecnologia de inteligência artificial, ele te compila, te resume. Então, a leitura do advogado hoje ela é mais otimizada. Então, ela permite que você consiga ler, às vezes, o mesmo volume de tempo, mas só que de maneira mais otimizada. Então, eu interpreto que os nossos atuais advogados têm um volume grande, só que mais direcionado. Antes era um volume grande, só que menos direcionado. Então, você tinha muita leitura esparsa, sem tanto valor. E uma pergunta difícil, hein? Mas você acha que isso faz o advogado, hoje em dia, o advogado ele é melhor? Eu sei que isso depende de pessoa, depende do cara gostar, depende de muita coisa. Mas assim, você acha que o advogado hoje ele tem mais facilidade, mais coisas que o ajudam? Ele tem mais dúvida, ferramentas, né? Mais instrumentos. Só que a gente teve uma discussão, eu tive também nessa passagem como advogado a honra de ser diretor de uma faculdade. Eu fui diretor do Tijucuçu aqui na cidade, que era a antiga Faculdade Tortorello, e fui diretor de um colégio Pueridomus, também, que é um sistema chamado sócio-constitutivista. O que isso quer dizer na prática? Existem escolas clássicas de ensino. Uma dessas escolas clássicas fala, se você, pela repetição, você tem um aprendizado. A outra, pela chamada experiência ou vivência, você tem um aprendizado. Se interpreta que hoje as escolas mais modernas são argumentativas e debatedoras. Então, a escola de Harvard, como ela acaba fazendo o sistema? Escola INSPER, hoje, que é muito tradicional, FGV, elas costumam criar grupos debatedores e as ideias são discutidas e você muda de posições. Então, é diferente daquele sistema que você fala, você é obrigado a decorar esse texto e no final eu te faço um questionário. Então, eu diria que hoje a ferramenta de aprendizado dos profissionais são mais elaboradas. Eles leem menos, mas saem com um sistema crítico melhor, porque ele tem que fazer papel de debatedor e as escolas melhores acabam ensinando dessa forma. Entendi. Agora, voltando um pouquinho. Então, você, logo de cara, você se formou na ordem. Sim. E qual foi o seu primeiro emprego, então, como advogado? Pra falar a verdade, já na faculdade já tinha meu escritório. Eu já era um pouco ousado, né? Você tá bem adiantadinho, hein, Álvaro? Eu fundei o centro acadêmico lá também, tive essa vontade de abrir o centro acadêmico. Bar do Barba, agradeço pelo escritório lá e permitir a fundação do nosso centro acadêmico. Foi o primeiro das Unibans. Depois nós fundamos o Diretório Central dos Estudantes. Fomos também presidentes lá na época. E aí, o que a gente percebe muito nessa parte aí de escola é a gente conseguir como pegar e capitalizar dinheiro. Na escola, eu sempre fui uma família um pouco pobre, assim, sempre tinha uma família humilde. Então, eu pegava o professor, falava, professor, assina para mim? Então, eu pegava o cliente, conversava, pegava tudo, mastigava e o professor assinava para mim. Então, Entendi. Já na escola, eu tinha meu escritório. No primeiro ano, já tinha meu escritório aberto. Você lembra qual foi o seu primeiro caso? Claro que eu lembro. Dona DG Ilza, lembro até isso, hoje. Foi uma ação de alimentos que ela estava separada há 12 anos e nunca tinha recebido nada. E aí ela me procurou, eu fazia na Uniban, no bar, literalmente ali no bar do Barba ali, ela é a pessoa que servia os cafezinhos ali, e ela passando dificuldade, falando da vida dela, tal, um pouco tristonha, ela falou, não estou em condições. Aí eu conversando, ela falou, mas você tem um filho? Tem. Mas ele mora na Paraíba, não tem um contato, nunca ajudou com nada. Eu falei, não, peraí, vamos tentar investigar. E graças a Deus, demorou 4 anos para achar a pessoa. Para achar o senhor José. Quando achou, a conta veio alta e ela conseguiu ter um terreninho dela para pagar a dívida. Que então bonito. A gente ficou muito feliz em saber que nosso primeiro caso já conseguimos ajudar uma pessoa que realmente precisava. Então, que legal. Lembro bem, dona Disailza, ela é viva até hoje. É mesmo? Você tem viva contato com ela até hoje? Até hoje. Que até legal, hoje. que bonito. Eu tenho uma relação, Ale, muito próxima com os clientes. A gente construiu isso de vida, assim, nunca foi distante, sempre evitei terno, sempre evitei gravata, sempre linguagem. Tira uma barreira, né? Total. Porque o advogado, ele é uma personalidade não, ele tem uma estereótipo, inibida. Ele dá uma inibida, né?
Sim. Mas eu acho que a vestimenta já tira essa impressão, essa dureza, né? Não, eu já tenho um cara carrancudo por causa dessa barba branca aqui, velho, e tudo mais. Se a gente não tiver uma proximidade de humanidade no papo, no trato, no toque, a gente não consegue evoluir. Não, mas assim, eu nem te conheço, a gente tá se conhecendo hoje, cara, mas você é carrancudo nunca. Tá aí, cara, você é esse sorriso. Desde o primeiro momento você já deu esse sorrisão. Amém, aí. Temos então que já quebra uma barreira, né? Sim, é importante, né? E às vezes o cliente precisa muito disso, dessa humanização, né, no problema dele. Sim, porque o problema dele já é uma dor. Se você não pode aumentar a dor do seu cliente, você tem que acolher, aportar essa dor e minimizar e tentar resolver. Eu penso que o ambiente acolhedor vai desde a sua persona quanto ao seu ambiente. No meu escritório tem uma árvore, uma jabuticabeira. E a gente recebe clientes que vai cuidar da jabuticabeira para mim, de tanto que gosta do espaço. Eu não tenho nenhuma relação, mas nenhum processo com ele. Ele passa lá uma vez por mês e fala, vem cuidar da sua árvore aqui. Tá bom, cuida aí, obrigado. Que bonito, então, legal. Hoje eu vejo muito essa questão de ligação, porque o mundo tecnológico nos afasta. Os problemas nos afastam. Se você não tiver um elo de conexão, de ser verdadeiro com o seu cliente, a gente não consegue evoluir. Então, nossa filosofia lá, transparência, lealdade e cumplicidade com o cliente é aplicada mesmo. E esse escritório que você está falando, é desde esse primeiro caso? Não, o escritório eu tive a honra de ir mudando aos poucos, assim, ao longo do tempo. Então, a gente começou, eu diria... Então, você atendeu a dona... de Geilza. Dona de Geilza e depois como foi evoluindo? A gente teve a sorte... eu diria dessa maneira, de ter trabalhado no escritório muito grande da cidade, Dr. Wilton Roveri, que era um dos maiores na época, e a gente pegou uma metodologia de trabalhar com grande volume, mesmo não tendo uma advocacia de massa, grande volume. E aí depois a gente conseguiu fazer licitações, então eu acabei pedindo licitação para poder participar ali de uma empresa pública, advogando para uma empresa de grande porte, então a gente conseguiu acolher, por exemplo, grandes grupos, advogar para o Habib's, advogar para o Ragazzo, advogar para a Microlins, para a Alnet. Então a gente foi pegando grandes redes que têm grandes problemas assim no dia a dia e a gente conseguiu dar algumas soluções para elas e até hoje mantemos. Hoje nós batemos aí, salvo engano, 14 mil processos que já atuamos aí ao longo de 20 e poucos anos. Então é um número bem considerado aí, a gente tem bastante experiência e já tivemos aí nos nossos quadros aí entre equipe, própria, terceirizada, quase 30 colaboradores no dia a dia. Então a gente tem um grupo que realmente dá suporte aí para nossas operações. Porque teoricamente esses casos empresariais eles são mais difíceis, mais complicados? Eu diria que existe mais... eu diria que todo caso tem sua complexidade, mas o empresarial sempre é uma caixinha de surpresa. Ele tem menos, a gente costuma dizer, repetição. Ele é mais caso de vivência do dia a dia. Alguns casos eu diria que é muito repetitivo. Então a gente fala assim, o problema com o consumidor normalmente vai ser muito repetitivo. Mas os empresariais é uma surpresa sempre. Porque assim, pessoa civil. Cara, eu me divorciei, sei lá, briguei na rua, bati o carro... tô devendo, sei lá, deve ser a mesma coisinha sempre. Verdade, né? O empresarial não. Eu faço um contrato com o Ale hoje. Você nem sabe o contrato que ele fez. Tem inúmeros contratos. E aí a gente tenta resolver esses contratos. Então tem contratos de comodato, contrato de licença de marca, contrato de exploração de imagem. Tem vários tipos de contratos que são feitos realmente à mão com a pessoa, não existe nada parecido. Porque você prevê, eu gosto que você use essa palavra, você não usou, é um contrato que está descumprindo. Então eu diria que o mundo empresarial, ele te exige algumas habilidades diferentes para interpretar de maneira diferente, porque realmente caso a caso. E ele é mais perigoso, eu acho também, né? Porque assim, do mesmo jeito que ele te supervaloriza se você se dá bem num contrato corporativo, o contrário também deve ser verdadeiro. Perigoso, porque você sempre que envolve com bens da empresa, ou com a empresa, é quase a vida de alguém. Normalmente a empresa, o local de trabalho é quase a vida de uma pessoa, ela se dedica ali. Então, se você falha naquilo, você pode falhar na vida da pessoa. Então, a gente sente e trabalha como sendo a vida da pessoa mesmo. Se a pessoa estiver ali e você escorregou, você está prejudicando a vida de alguém, com certeza. E a impressão minha, essa questão jurídica, as pessoas procuram muito mais advogados hoje do que procuravam nos anos 80, por exemplo. Eu acho que o pai Google, o Deus Google, o professor Google, tornou todo mundo um pouco advogado, um pouco médico, um pouco publicitário. Então, as pessoas não tinham o hábito de reclamar via advogado. Isso, não tinham. E acho que hoje é muito isso, né? Porque o conhecimento é poder. Então, hoje, todas as pessoas têm mais conhecimento das informações como um todo. O Google permite isso. Então, se ela tem conhecimento do direito dela, ela vai querer exercer o seu conhecimento, o seu poder. Sim. Então, por isso que se aciona mais os advogados. Porque se a pessoa joga no Google, fui lesado e bati isso, tá correto?
e o Google falar, não está correto, procure o quer... advogado, entre aspas, tá em seguida, procure o advogado. Então, exigiu realmente, ele já sugere algo assim, né? Então, eu diria que realmente o mundo da informação permitiu mais acionamento de processo, porque a informação se tornou mais fácil acesso às pessoas. Álvaro, qual foi, você tem ideia, você lembra do caso que mais demorou para vocês resolverem? Você falou que da senhora demorou 4 anos para você. Lembro. Era o primeiro, não tinha experiência e tal, né? Não, lembro. Eu tive um caso que a gente conseguiu anular uma sentença de 1987, que é a chamada Constituição Federal anterior, Constituição da República, nem é a Constituição atual. Esse caso iniciou no meu escritório, salvo engano, em 2004 aproximadamente, e foi terminar mais ou menos em 2020. Demorou 16 anos. E o Rogério, que nos vê, virou advogado por conta desse processo. A pessoa que era uma das vítimas desse processo, eu explico bem como foi. A gente estava participando de uma reintegração de posse. Então foi um oficial de justiça e retirou, bateu na casa da pessoa e falou, você tem que sair aqui agora. O escritório era na Rua de Ramos nessa época, a pessoa saiu de lá e foi no escritório. Não conhecia ela bateu lá, falou, olha, estão me tirando do imóvel, o que eu tenho que fazer? Eu falei, não, peraí, deixa eu entender. Eu saí, fui conversar com o oficial de justiça, ele falou assim, meu amigo, não adianta iludir, foi essas as palavras, não adianta iludir sua cliente que ela perdeu o imóvel. Eu falei, calma, deixa eu pelo menos um dia para entender. Ele falou, não, ela tem que sair agora. E a gente fala assim, ordem dada, ordem é cumprida. Sim. A gente cumpriu. E aí nós entramos com uma ação que chama Querela Nullitate Insanabilis, para jogar no Google aí, trava a língua. Essa ação é muito rara assim no mundo jurídico, é muito rara. Ela tem uma excepcionalidade extrema e é muito pontual. E nós conseguimos êxito depois de 16 anos. Nós demoramos 4 anos na primeira instância, que não ganhamos, depois mais 4 anos na segunda instância, ou 5 anos na segunda que não ganhamos, e depois foi para o chamado TST, que é a maior corte trabalhista. Que é onde julga... Tudo decide no âmbito trabalhista, que esse era um caso trabalhista. Que aí já cumpra-se a lei, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E lá nós conseguimos reverter, anulou todos os atos do processo, todos que existiram no processo, reverteu aquela posse e devolveu para ela o imóvel. Infelizmente, ela já não era mais viva, a senhora que perdeu, mas o filho dela, que é o senhor Rogério, que se tornou advogado por conta desse processo, e a gente tem até parceria hoje, está conosco lá por conta desse processo. Então, eu diria que foi um processo de 16 anos, que a gente batalhou, e conseguimos ter o êxito aí. Foi o processo mais antigo do escritório e um dos mais emblemáticos até. Saiu até publicado aí em umas matérias do mundo jurídico, porque realmente foi um caso bem atípico, realmente. Que diferente. Não. Álvaro, e você também me falou que você já atuou, você já foi apresentador, já teve um programa de entrevista. Já tive, conta essa experiência aí pra gente. Dá um abraço pro Ed aqui, né, Ed? Vox TV. Ó, a merchan aí, depois eu quero meu cascalho aí, viu, Ed? Não deve reclamar não, viu? Isso aí custa caro aqui um minuto aqui. Pensa aqui, ó, ele vai receber, vai me cobrar. A gente teve chamando Mundo Startup ABC. Aqui em São Caetano, Santo André, São Bernardo, tem uma comunidade de startup que chama ABC Valley. Dou um abraço aqui pro pessoal aqui do STESC, que é da cidade, pro Fábio do Sebrae, e eles fazem um trabalho muito bonito na área de tecnologia das startups aqui da região, que são grandes, muito boas. Então, a gente tinha um programa semanal, que foi por mais ou menos um ano e pouquinho, que a gente falava justamente do mundo tecnológico, nesse programa que chamava Vox TV. Ele tinha transmissão no YouTube, no Instagram e tinha também no Facebook na época. Mas então, você também está bastante inteirado em tecnologia, então? Muito. A gente participa de empresas de tecnologia, auxilia na formação do código base de tecnologia. A gente quer entender, ajuda a patentear código base em tecnologia, que é uma questão muito importante. E se discute hoje, eu sou presidente da Comissão de Internet das Coisas aqui de São Caetano, da Comissão de Tecnologia. Então, a gente quer estudar como que é formada a formação do código. Eu dou um exemplo ali. Todo mundo gosta de jogar no ChatGPT, gostaria de saber se estou correto ou estou errado. Se pergunta se aquele código foi tendencioso para uma vertente esquerda, uma vertente direita, se ele foi tendencioso para uma compra mais agressiva, uma compra menos agressiva. Então, não se questiona a formação do código na resposta. Então, a nossa comissão estuda em saber se aquele código ele é imparcial, independente de qual o cenário dele. E aí a gente pede abertura de códigos-fontes para identificar se ele está sendo realmente imparcial para algumas dúvidas. Porque ele tem que ser imparcial, ele isso é tem tipo uma lei. Não é uma lei, não é regulamentado. Essa que é a discussão. Tá. Não há uma regulamentação no Brasil para isso, ainda, porque já tem projetos para regulamentar. Mas nos Estados Unidos, na União Europeia, já existe,
que eles têm que ter uma certa não imparcialidade e que tem que ser aberto para discussão. Ele tem que ser demonstrado. Se ali demonstrar que ele é tendencioso, que ele tem caráter, por exemplo, xenofobista, se ele tem caráter preconceituoso, se aquele robô, de certa maneira, tem essa vertente, ele é necessário refazer o código-fonte. E aí se discute a quem processar. Eu vou discutir o domínio do código, quem criou, quem explora ele, ou quem está divulgando ele. Então tem uma outra discussão. Porque às vezes o cara que pediu... Nem tem ideia. Não tem ideia. E aí isso é uma cadeia de responsabilidade do código-fonte. E aí a gente tenta analisar e estudar justamente por que ele então não se preocupou com esse pedido de saber. É profunda essa conversa. Muito, ela exige bastante reflexão. Eu dou um exemplo um pouco presente, né? Hoje a gente tem a discussão do Alexandre de Moraes, que ele foi banido, de certa maneira. Aí a gente sabe que tem uma discussão política, não quero entrar nem no mérito político aqui, a gente não está com esse propósito aqui de forma alguma, mas tem uma reflexão muito grande, né? A gente tem que se questionar se a lei Majestic, que assim foi utilizada, até onde poderia ser aplicada, ou seja, quais são os casos no mundo que existe. E aí, interferir um presidente, interferir numa outra nação por uma decisão é um fato muito importante. Então... pode ser que ele seja correto na decisão dele, mas não deveria o povo ter essa leitura melhor de saber os motivos verdadeiros? Porque a gente sabe que aconteceu, mas não tem informação verdadeira. Então, um código-fonte exigiria isso. Por favor, me diga quais são os motivos verdadeiros que fez tomar essa decisão? Não só político, gostaria de saber, só porque é mais esquerdista ou mais direitista. A decisão americana, no caso. A decisão americana. A nação brasileira deveria se refletir até quando a gente pode entender que qualquer nação do mundo vai falar algo sem eu saber se está correto ou não e eu validar aquilo. Eu acho que isso caberia muito falar assim, olha, eu entendo que agora o meu Congresso valida a sua decisão. Você está banindo uma pessoa, mas o meu Congresso teria que ter um poder aqui de validar. Mas aí, pelo meu entendimento, aí já não tem nada a ver com o código-fonte, não é? Isso aí não é uma questão mais de discussão ideológica, não é? Não, ele está querendo dizer que tem um chamado abuso de poder. Sim. Então, por uma decisão pessoal. E aí onde ele se pautou que poucas pessoas entenderam? Ele tinha como seu braço direito o Elon Musk. O Elon Musk, ele tinha a rede Twitter. Nas informações... isso vem tudo daquilo que aconteceu com o Twitter, que ele bloqueou o Twitter, todo aquele negócio? Isso, então ele foi formando várias cadeias de decisões para chegar a essa conclusão. Então todo mundo está atrelando apenas e tão somente a questão bolsonarista, assim por dizer. É verdade. Isso, é uma ligação. Só que os fundamentos de decisão não são só bolsonaristas. Os decisões levam a crer que ele pegou a decisão que ele teve abuso de poder em derrubar a plataforma dos Estados Unidos sem consentimento. Que é uma empresa americana. Se teve necessidade ou não de ter um ente representativo no Brasil dessa empresa americana. Porque começou a pagar multa porque não tinha. Isso, e aí foi formando várias pirâmides que deu o arcabouço necessário para o Bolsonaro ir tratar com ele sobre uma pauta, uma agenda do assunto, e incluiu a situação do Bolsonaro. Então foi todo esse contexto que permitiu ter uma agenda política com o Trump para tratar desse assunto. Mas o código-fonte que surgiu de tudo atrás foi a questão tecnológica de derrubar plataformas digitais. Entendi. E aí tem então tem uma maneira científica de estudar tudo isso. Tem. É uma matemática, né? Essa questão. Para falar a verdade, todo algoritmo ele é pautado em uma engenharia matemática, em engenharia de números todos sem exceção. E aí os chamados códigos-fontes também são alfanuméricos. Então você tem que criar metodologias e formas alfanuméricas. E se você, por exemplo, dá peso e importância, hipoteticamente, se naquele questionário tem pessoas que tenham mais tendência à cor branca e entende aquilo como um fator positivo, já é uma tendência. Então deveria falar que nem teria que ter um algoritmo tratando de cor. Então naquela sua plataforma de somatório de decisão, nem tem que ter o algoritmo tratando da cor, da etnia, da raça. Então você trata um pouco da identificação do código-fonte, que é o ponto que vai se estudar muito daqui por diante. Porque pela primeira vez histórica, salvo engano, o Google perdeu o número de share de pesquisas. Passou-se agora a ter o ChatGPT como pesquisas. Eu tenho um conhecido nosso, que é um amigo querido, um jovem, que é o Lou, que é o filho da Cris. Ele fala que pesquisa, a palavra dele, eu pesquiso no ChatGPT porque ele é mais confiável. Eu não confio no Google nas respostas. Ele é muito superficial. Mas o GPT não vem do Google? Não? Não. Ao contrário. O GPT hoje ele tem uma plataforma totalmente independente que briga com o Google hoje, para falar a verdade. Tá. Então está se brigando muito com o Google para saber... E o Google está tentando se reinventar agora para achar um caminho para poder falar, olha, estou perdendo o mercado para o ChatGPT. E o ChatGPT hoje, a pesquisa dele ele é muito mais
detalhista e resolutiva e assertiva. É como se você fizesse uma pergunta e ele não te dá o elenco de respostas. Ele pesca a resposta que cabe para você. O Google, ele te dá o elenco de respostas. Ou seja, o ChatGPT, ele te questiona. Ele te questiona buscando a solução certa para sua resposta. E o Google, ele te traz um elenco de respostas. Que tem tudo misturado. Que tem tudo misturado. Por isso que ele está perdendo espaço. Então hoje, se você faz a mesma pergunta dentro do ChatGPT e dentro do Google, você vê que não dá mais para confiar na resposta do Google. Você se sente desconfortável com a resposta do Google. Porque são hiperlinks, no máximo é uma somatória de 12 linhas, que é aquela fonte inicial que ele dá se ele achar muito, que realmente não te trazem valor agregado. Enquanto o ChatGPT, quando você faz a busca, ele te traz a fonte, a informação, e se aquela é a dor que você está tentando resolver. Então, por isso que está crescendo tanto. Então, eu acho que mais ou menos uns 6 meses, hoje tem 95% de busca no Google, hoje, e 5% no ChatGPT. 6 meses eu acho que vai estar quase 40%. Em 6 meses só? Só. Porque as pessoas identificam... Isso é, tipo, muito rápido. Muito, porque se eu falar... Quando que nós ouvimos falar do ChatGPT a primeira vez? Oficialmente, assim, que se tornou público? Não tem um ano. Não tem um ano. Hoje você já não vive mais sem o ChatGPT. Para quem é do meio empresarial, corporativo, nós aqui advogados, você da área aqui, prompts da vida que eu crio, quem que vai ser meu orquestrador de ChatGPT da vida, você não consegue mais pensar numa solução sem o ChatGPT. Parece não engraçado até. Não dá. Tem coisa que você você só manda, ele responde em menos de 5 segundos, tá pronto. Eu quero um texto para... É isso, para agora um texto. Você nem pensa muito. Então... ele se apropria, a informação ela é exponencial, né? Ela é escalável e exponencial. Essa exponencialidade te torna dependente, porque ela te vicia. E a imediatidade dela e a assertividade te torna uma dopamina. Poxa vida, aquilo aqui tem que ser toda hora, tem que acontecer para mim. Então, quando você fala assim, nossa, em 6 meses vai estar quase 40%, 6 meses eu fui um pouco até otimista, mas um ano, vamos colocar aqui, se fosse um ano então. Eu também, porque 6 meses tá aqui já, mas final do ano. Esse 1% cresceu em 60 dias, esse 5%. Tá. O índice cresceu em 60 dias. Porque a necessidade... se for nessa média, por isso mesmo. Mais ou menos. Porque a preocupação é essa. Se você fala assim, faz uma pesquisa no outro, você vai divulgando por aqui, a pessoa fica curiosa, faz o teste, faz 2 vezes o teste. Não, você fez o teste já era. Aboliu. E é o grátis, hein, que eu tô falando, hein? E outra, o problema do ChatGPT, eu tava falando com um amigo. Cara, você começa a conversar com o ChatGPT, falar sobre você, tipo psicologia. Isso. Cara, ele vai falando assim, caramba, esse cara me conhece mesmo. Verdade. É incrível, é assustador. Sabe qual é a discussão agora? Assim, a gente auxilia muitos influenciadores. Eu advogo pro Toguro, um abraço, Toguro, forte abraço aí. E a gente agora tem uma influência de falar o seguinte, como que eu me torno resposta do ChatGPT? Então vamos dar um exemplo. Entendi. Você fez a abertura... Ele vai falar de mim. Isso, você vai fazer a abertura do seu programa como sendo o maior canal de vendas do ABC aqui, Shop ABC. E aí a gente fala assim, tá bom, como que o ChatGPT vai me procurar? No Google eu sei. Sim. Eu pego o SEO lá, crio umas letrinhas bonitinhas, consigo ter uns códigos, uns macetes, quando ele ranqueia na primeira página. Tá lindo, todo mundo domina essa técnica já hoje, com todo respeito. Agora, como que você usa essa técnica no ChatGPT? Isso aí é um segredo de milhões, hein? É um segredo de milhões. Isso aí vale muito. Você imaginou, você falar assim, eu gostaria de vender meus produtos na melhor plataforma do ABC. Resposta, entendemos que a melhor plataforma do ABC é o Fala ABC, podcast. Imagina essa resposta ali. Cara, vale milhões isso. Você pode colocar ela lá. Então, mas aí ele já não perde, aí já não tem mais a ver com aquele código que você tá falando. Não é código. Tá. Você vê a diferença que ele não mapeia código. Ele não tem SEO, que é o sistema de rastreio das informações com palavras-chave. Ô, Álvaro, eu tô enganado. Cara, não existe muitos advogados especialistas em tecnologia que nem você. Tem poucos mesmo. Deve ser muito poucos. É verdade. Por isso que tem o Opsi Bloom aí, é um escritório grande aí que tem em São Paulo, que hoje ele não consegue atender as demandas. Se você bater na porta dele, ele não consegue. É um assunto muito em evidência. Muito. E aí o advogado tenta enclausurar isso. A gente vai trabalhar com uma pessoa que está desenvolvendo códigos. Como que eu, juridicamente, resguardo a pessoa que está desenvolvendo dos direitos dela e resguarda quem está comprando? É um programador que faz isso. É um programador. É que hoje deixou de ter o termo programador porque deixou de ter formação técnica. Como a livre docência do aprendizado se tornou muito grande, essa escola de livre docência, e os chineses tornaram conta, os indianos tomaram conta desse mercado, então hoje você contrata muito alguém que você não vê.
Você vai lá numa plataforma, contrata lá um desenvolvedor de código e vai o seu código. Não dá mais pra fazer reunião assim, explicar e conversar? Nada. Nem tem contato humano. É brincadeira, assim, com todo respeito ali. Você manda lá sua dor num fórum, e aí esse fórum identifica lá 3, 4 profissionais, ele te passa uma proposta, ele te passa os projetos que ele realizou, você contrata ele sem saber. Aí você dá o timeline dele de 6 meses, que é normalmente o que eles pedem, depois você tem um código pronto. É assim. Básico, assim. Preciso ter um código para poder fazer um algoritmo de Photoshop de maquiagem. Eu quero pegar uma foto da minha cliente e quando ela vir aqui, eu quero mostrar que ela vai ficar de 30 opções diferentes só com uma foto dela. Então tá bom, a gente vai desenvolver um código para você que você vai poder explorar e quando a cliente bater a foto no seu salão, você vai ter 30 opções diferentes de foto para ela. Cabelo, cor, tal. E é um desenvolvedor de um código, você pagou um código por isso, é seu. É uma plataforma nativa sua. Então hoje o que a gente se busca é saber como que você protege isso, porque outra pessoa replica. E aí? Qual é a prova disso? Aí você tem que ir lá no INPI. Como que eu vou falar que aquilo é meu, né? Lá, hoje é o INPI. Permite patenteação de códigos. Justamente que ele tem que demonstrar que você tem inovação nele, não tem... Mas não chama registro de patente isso? Chama? É uma patente. Você tem realmente uma patente de um código. Então, tem um chamado patente de desenho industrial, tem patente de marcas, tem patente de nome e você tem patente de código-fonte. Não sabia. Que interessante, né? Porque precisa ter. Precisa, claro. Precisa, porque a pessoa desenvolve. E o cara inventou um puta de um código-fonte. Isso. Aí o cara vai lá e cata e tem mais dinheiro, faz aquele negócio triplicar e o cara ficou. E é muito fácil quebrar a engenharia reversa. Para quem é do meio, você faz a chamada engenharia reversa. Você usa o código e faz a engenharia reversa de saber as camadas de código. É muito fácil. Então, quebrar um código é muito simples mesmo. Os prompts é muito fácil. Então, se você não patenteou, tem problema. Vai dançar. Vai dançar. A gente vai voltar, eu quero falar de inteligência artificial. Maravilha. Pessoal, a gente está encerrando por aqui. Você que está assistindo a gente pela TV ABC Shop, canal 506 da Claro TV, muito obrigado. Álvaro, tamo junto. Agora esse pessoal aqui vai ter que buscar a gente lá no YouTube. Agora você sai daí da TV, corre lá pro YouTube, TV ABC Shop Oficial, fala ABC News. A gente continua essa conversa lá, tá bom? E aproveita que você vai para lá, já se inscreve no canal, já curte, porque é muito importante, tá bom? Se inscreva no canal, tá bom? Então encontro você lá no YouTube. Pessoal do TV 526, valeu, tchau. Álvaro, e essa história agora de inteligência artificial? É a melhor coisa do mundo, eu acho. Eu sou suspeito para falar. Mas hoje... a gente está falando de tanta coisa complexa, de código-fonte, de muitas coisas, vai de Google, ChatGPT, agora a inteligência artificial. Eu falo que é o sonho dos sonhos dos seres humanos que souberem trabalhar com ela. Por quê? Hoje, quando você contrata um emprego, você contratava para um escritório de advocacia, falando um pouco do mundo jurídico, que é um pouco da nossa pauta até. Eu contratava um estagiário, uma recepcionista, um advogado júnior, um sênior, um pleno, um gerente e tinha lá um diretor jurídico. Normalmente são 7 pessoas para uma cadeia de estrutura e depois você tinha... Para um escritório para começar. Médio, aí depois você tem o RH, recursos humanos, aí tem o paralegal, o office boy, e aí tem mais ou menos estrutura de 10 pessoas para formar um escritório de médio porte. Hoje você contrata, com todo respeito, um orquestrador de inteligência artificial. Esse é o nome que se dá no anúncio, orquestrador de inteligência artificial. E esse orquestrador, ele fala para você quais são os prompts que você precisa. Precisa de uma secretária? Preciso. Então ele vai contratar uma secretária online, que é um PABX na nuvem, que ele fala. E ele vai criar lá um boot conversa, que é a conversa dele. Que é a conversa ligar, dele. Vai falar o que vai perguntar, como vai se apresentar, o que vai conversar, né? E aí vai conseguir essa pessoa entrar no seu sistema de processos com código e falar, olha, o seu processo, Ale, está nessa fase. Tem mais alguma dúvida que precise da intervenção de um especialista nosso? Então você tirou a secretária, tirou o advogado que tirava dúvida, o arquivista e já vai a informação pronta. Quando muito ele quer tirar alguma dúvida. Então você eliminou. Aí você vai para o advogado. O advogado, pela capacidade dele, ele consegue fazer normalmente 6 peças processuais complexas no dia. Era o volume que permitia. Com a inteligência artificial, ele consegue fazer 60. Potencializa vezes 10. Potencializa vezes 10. Ou seja, você pode tirar 10 pessoas do seu núcleo de base. Então, se exigia 10 profissionais para fazer 6 peças complexas, hoje eu tenho só 1. E aí, onde vão fazer essas 9 pessoas? O que vão fazer no mercado? E isso replica para qualquer cenário. Então, no meu escritório, todos são obrigados a utilizar a inteligência artificial. Todos.
É obrigado. É um caminho sem volta a inteligência artificial, Quanto né? mais você se apropriar hoje da informação e da forma de utilizar ela, menos você vai sofrer. E menos vai ser escravo, entre aspas, com todo respeito, de pessoas que usam e você não consegue usar. Então hoje é como se nascesse o celular pra gente agora. Aqueles que conseguiram aprender a usar o celular mais rápido ganharam uma velocidade imensa. O pager, uma velocidade imensa. O computador, uma velocidade. A internet, uma velocidade. Agora, a onda da vez é IA. Então, se você tem qualquer negócio que seja. Ah, eu vendo pastel. Literalmente, vamos falar do pastel se for o caso aqui. Então, tá bom. Você vende pastel? Então, tá bom. Vamos aqui ter uma pessoa para fazer o seu iFood. O seu entregador não vai ter contato com você, ele vai receber direto para retirar em tal lugar. A forma do seu pastel, o seu estoque, quem controla é uma inteligência artificial, ou seja, tudo. E outra, e para deixar claro também, inteligência artificial não é alguém falando ali um bonequinho. Digamos que é um software. É um software, pode utilizar esse termo Isso, assim, não que é um não software. é a pessoa, não é a figurinha de uma pessoa que nem a gente Não. vê muito nas redes sociais, não é isso. Não é hein? o avatar. As Isso, pessoas não é o confundem com o avatar, não. A inteligência artificial, ela pode se exteriorizar de vários caminhos. É como se fosse um mega processador de um computador, um mega, que tem ali, processa uma velocidade de informação imensa, e ele atrela essas velocidades na forma que você quer entregar. Ah, eu quero entregar essa resposta sua por voz. Aí você dá o comando. A sua dúvida será respondida por voz. Aí vai alguém, ele pega uma voz qualquer lá de um banco de dados de voz que é público e fala para a pessoa. Eu quero essa informação por um PPT, PowerPoint, ele entrega. Quero por PDF, ele entrega. Quero por um gráfico, que é um XML. O que for, ele te entrega. Então, é a informação compilada, que a gente fala assim em códigos XML ou Java, tem várias linguagens de código, ela compilada, ela te entrega a forma dela no pacote que você quiser. Então, os meus clientes são familiarizados com voz. Então, quando você aciona, é uma voz que vai responder para eles. Entendi. Mas tem alguns clientes que preferem por escrito. Então, ele opta. Ah, queria saber 1, 2 ou 3. E aí ele opta. Então, a gente costuma dizer qualquer área vai ter que usar IA. Se não usou, contrata agora alguém, faz um curso na internet, 3 cursos aí, que você jogar inteligência artificial, primeiros passos. Tem 3 vídeos no Google, muito fácil de aprender a utilizar. Começa pelo ChatGPT. Você é autodidata? A gente acabou aprendendo algumas coisas sozinho, assim. Teve a oportunidade de aprender. A gente estuda e lê muito, cara, né? é muito técnico tudo que você está falando de TI, de código-fonte. É porque a gente exige... Bem complicado. É porque a gente exige, para lidar com o problema, você tem que se apropriar do problema, né? Você tem que saber do problema. E para saber, você tem que falar com quem gera o problema. Então, eu tenho lá na minha base lá muitos desenvolvedores, que chama dev, as pessoas. Então, os desenvolvedores têm que falar a linguagem dele, você tem que saber o que ele está falando e eu tenho que dar o resultado que ele quer. E aí, quando ele me apresenta os códigos, eu tenho que falar, você está armazenando isso na Amazon, na AWS? Você está armazenando isso onde? Na Microsoft, na Uni? Então, você vai ter que tratar com ele onde ele armazena. Ah, qual que é a sua repetidora? O seu banco de dados é em qual? No Brasil, fora do Brasil, replica onde? Na Dinamarca? Então, você tem que saber realmente lidar com as informações, porque hoje é isso que é o mundo. É tecnológico. Se você está em uma empresa, viva a tecnologia, respire tecnologia, que você vai sair na frente. Agora, vamos falar menos técnico, uma coisa que eu acho que acontece com muita gente e talvez tenha bastante gente ter essa preocupação. E mudando bem de assunto, Tranquilo. mas dentro da tecnologia. Fraude, golpe na internet. O cara usou meu cartão para comprar em algum lugar. Então, isso é muito fácil da empresa saber que não foi o cara que fez isso. Muito. Chama desvio de conduta padrão. É tipo ridículo. É ridículo. De saber que... Não, eu não fiz essa compra. Então, o cartão é simples para saber que não mesmo. Sim. É que... Então, isso pode até ajudar quem foi fraudado, assim, até vá atrás dos seus direitos, porque é simples de conseguir resolver isso, não é? Sim, hoje a justiça está um pouco mais, como eu diria o termo, os juízes estão mais receptivos a condenar bancos e condenar empresas que permitem a fraude. Eles estão mais permissivos. Por quê? Golpe do boleto, que é muito comum. Ah, a pessoa recebeu um boleto lá e o boleto era falso. E aí hoje se vai identificar por que permitiu abrir aquela conta. Você não vai discutir quem mandou o boleto. Ok, entendi. Ah, a pessoa que recebeu aquele valor na conta era a pessoa verdadeira? Ela teve a camada de proteção?
aquela recebível está dentro do que o recebível estimado dela, o previsto dela. Então, se o comportamento de conduta dela na abertura de conta não foi amparado corretamente pelo Banco Central, ela não juntou o documento com o endereço, ele não validou como presencialmente físico, ele dispensou várias formalidades, ele assume a responsabilidade. O banco que deixou cair uma conta lá, um dinheiro lá, assume a responsabilidade do boleto falso. Outro exemplo. Para emitir meu boleto, eu entrei no BV, pelo amor de Deus, qualquer banco da vida, mas Banco X. Banco X, qualquer banco da vida, e aí o Banco X gerou um boleto com as mesmas informações. Quando a pessoa liga lá para dar o golpe, ela fala: ô, seu Pedro, tudo bem? Eu tenho suas informações aqui, você deve R$22, mas vou dar um desconto para pagar 1.000 agora. Posso gerar o boleto? Então, esse vazamento de informações do Banco X, que permitiu que a pessoa fosse levada a erro, tem responsabilidade, porque ela tem que ter a custódia das suas informações protegidas. Então, eu diria que hoje sim, as pessoas vítimas de golpe, INSS é um exemplo. O golpe 9 bilhões do INSS. É que ali não é muito... Como que funcionou isso? Dá para explicar isso de uma forma rápida? Dá para explicar sim. O INSS ele permitiu alguns convênios com associações. Mais ou menos 32 associações, elas tinham um convênio com o INSS matriz, assim por dizer, para ficar mais fácil. O que era esse convênio? Ela dizia o seguinte: olha, eu sou uma associação muito consolidada no ramo de aposentados, muito consolidada, e eu tenho aqui nos meus cadastros de aposentados 100 mil assinaturas que aceitam descontar. E aí ela ia lá, assinava um convênio com o INSS, falando: olha, essas 100 mil assinaturas aqui digitais, mais ou menos isso, por favor, está autorizando a descontar dela aqui R$2,50 por mês. Era isso. Tipo, 2,50 de é isso. 100 milhões de pessoas. Isso, exatamente isso. Então, aquela instituição... Tipo, o cara nem sentia. Nem sentia. Eu tô sendo fraudado em R$2 no mês. Não tem nem ideia. Eu não vou falar, tá bom. Pra que eu vou esquentar? Exatamente isso. Pra que eu vou... Só de a raiva que você vai passar no telefone pra saber o que você tem que falar, o cara deixa pra lá. E R$2 por mês de, INSS deve ser 20, 30 milhões de aposentados, hipoteticamente. 20 milhões de aposentados. Era isso mesmo, 20 milhões de aposentados. Aí você põe R$2, deu 60 milhões. E eles têm ideia de quanto tempo durou essa fraude? Estão falando que durou desde 2019. Desde 2019. Então, era isso que aconteceu. E aí, o que foi a falha do INSS? O INSS acreditou, claro que não teve acreditação, alguém validou isso internamente lá, que aquelas 100 mil assinaturas digitais eram de pessoas verdadeiras autorizando. Então, a falha foi não certificar essas assinaturas que a associação apresentou como válida. Então, foi isso a fraude. E é uma falha do sistema. Foi uma falha de permitir descontos dessa forma. O sistema, a lei do INSS permitia que uma associação detendo poderes poderia agir em nome dele. Então está se mudando a lei agora do INSS para falar que não, ninguém mais pode ser interposto. Agora tem que ser diretamente o beneficiário com o INSS. Ninguém pode interpor essa relação mais. Então só vai permitir para bancos, porque o banco tem regulamentação do Banco Central, uma cadeia de segurança melhor, então o banco ainda vai permitir o desconto assim na fonte do INSS. Agora as outras entidades, associações, foi banida por completo, para não ter essa prerrogativa de ir lá bater na porta e falar: tá aqui, desconta de 100 mil pessoas. Entendi. Bom, então no boleto é tranquilo assim. Tem possibilidade. Tem possibilidade. Isso, tem possibilidade. Agora, e o cara quando toma um golpe desses de ligação? Tá. Que o cara ligou: Alessandro, você, quem tá falando aqui, caiu, tem um Pix na sua conta do Bradesco. Eu falei assim: Bradesco, eu nem tenho conta do Bradesco. Hoje não dá nem coragem mais de atender ligação hoje em dia, né? E nesses casos de ligação, então, o cara vai atrás da sua... dele te mandar um link, alguma coisa assim, deve ser, né? Isso. Aí é mais complicado. A ligação, ela tem um viés que sempre há um comando, entenda bem. Só a fala na ligação você não toma golpe, hein? Então, se você ficar só no ambiente da fala com a pessoa... Só conversando não acontece nada. Ainda. Por que eu digo ainda? Porque alguma dessas ligações servem para pegar a sua voz e fazer abertura em bancos que permite abertura de conta por voz. Então existe ainda. Já tem isso também. Tem isso. Então a fala muitas vezes é confirmatória, porque quando você vai naquela central de atendimento, se você liga lá, diz que sua senha, diz seu código, em uma hora ela fala o seu nome e seu CPF. Ela valida as informações numéricas digitadas e valida a sua voz. Eu não sabia disso. Tem uma cadeia de proteção pela voz. Então isso é muito importante. Quando você faz o seu cadastro no banco, a sua voz é captada. E existe também um estudo de match de voz,
que permite saber se a sua voz, o timbre, o tom estão compatíveis àquela pessoa identificada. Então, muitas vezes a ligação tem o viés de pegar a gravação da sua voz. Então, mas é muito raro. Normalmente é um comando. Então ele fala assim, olha, você recebeu um Pix? E normalmente recebe. E aí consta lá, olha, recebi um Pix de R$1 ou R$10. Ah, tá na minha conta mesmo. Ah, então tá bom. Por favor, entre no seu telefone e digita, por exemplo, hashtag 2140 e hashtag. Esse comando, quando você está em ligação, eu não sei se são esses os números, mas ele permite que a parte do outro lado veja a sua senha. Ele te transpõe a senha do seu celular para o outro lado. Ele espelha a tela para o outro lado. Então, muitas vezes, quando você está na voz e digita hashtag comando asterisco, é algum comando alfanumérico que ia dar abertura pro fraudador ter acesso a informações suas. Então, o segredo é, se a ligação for realmente desconhecida, você nunca dá comandos de digitar. Nunca. Você só se atém à voz. Não, tá bom, eu vou ver, depois eu ligo. E sempre confirma com a sua gerência, se for banco, ou se for conta de operadora da Vivo, ou que for sempre com um canal oficial. Porque se você der comandos ali aleatórios, ele permite espelhamento de tela. Permite, literalmente. Tamo pego. E do jeito que tem muita gente inocente, né? Eu falo isso pelos meus próprios pais, né? Às vezes eu vejo minha mãe em algum telefone e eu falo, mãe, desliga. Não precisa nada. Não, você não quer o mais grave? No mundo jurídico, vou dar um exemplo real que aconteceu com o Rodrigo Faro. Ficou muito conhecido nas mídias sociais. O advogado advogado dele é um advogado bem conhecido. O fraudador, na inteligência artificial, fez uma gravação de vídeo com inteligência artificial para ele. Então ele estava o Rodrigo Faro de vídeo com o advogado dele falando. E era uma inteligência artificial falando com ele. E aí o Rodrigo Faro fez um comando de transferir um dinheiro para o advogado dele. Então o fraudador hoje consegue se passar numa inteligência artificial de vídeo. A Globo, no Fantástico, faz muito tempo que eu não via, mas uns 4 meses atrás, falou um pouco disso. Que tinham comerciais de TV de artistas famosos gravados por inteligência artificial, dando comandos para captar dinheiro. Então, hoje, até os vídeos efetivamente vistos tem que tomar um pouco de cuidado, porque até ali pode ser uma inteligência artificial se passando. Que absurdo, né? Então tem que ter muito cuidado. Alvaro, e um tema polêmico agora, mudando um pouco de assunto também, de novo, uma outra vertente. Não, sem problema. Cara, e esse caso desse menino aí que deu 60 socos na namorada? Eu com todo respeito, eu denomino um monstro, né? Com todo respeito à pessoa que age dessa forma. E aí a gente tem uma discussão macro por trás, né? Eu acho que a primeira discussão é aquilo é um feminicídio, é uma tentativa de morte de uma pessoa, ela não é uma agressão. Então, se as pessoas se conscientizarem que quando ver esse vídeo, se interpretar que aquilo é uma tentativa de feminicídio, é uma morte, que pode chegar à pena de 40 anos. Hoje a pena máxima no Brasil deixou de ser 30, passou a 40 anos. Ele vem uma cadeia por trás, que aí vem o sistema de proteção que hoje a mulher está bem amparado juridicamente, mas ainda pouco amparado tecnologicamente. Por que eu digo isso? A Maria da Penha é um case de sucesso, do ponto de vista de lei. Ela tem ali, claro, uma certa abusividade de falar, nossa, é tudo para as mulheres? E tem que ser tudo para as mulheres, porque ainda a carga de peso de força de um homem é diferente da carga de peso de força de uma mulher. Que é óbvio. Tem que ser, não tem como mudar disso. Só que toda vez que a mulher busca um socorro jurídico na delegacia, o tempo de resposta, ele é muito longo ainda, o tempo de resposta. Então, se ela sofreu qualquer agressão, o tempo de resposta é muito longo ainda. Então, ela vai procurar um socorro, vai meses, às vezes, para ter uma solução. A gente vive numa capital muito boa. São Paulo não é o exemplo do Brasil. São Paulo ainda anda muito bem. São Caetano, Delegacia da Mulher aqui, Dona Lucy, um abraço, excelente. Esse pessoal no Sudeste, as coisas andam mais rápidas muito bem do que em outros lugares do Brasil. Mas, no geral, é muito distante a velocidade de entrega. Fora o constrangimento da mulher. Então, quando eu digo que tem que se atualizar tecnologicamente, é permitir que as agressões das mulheres tenham um canal de comunicação digital e online. Então a pessoa teve uma agressão, ela naquele exato momento teria que ter um atendente do outro lado oficial, um Ministério Público, uma polícia, uma delegacia, que pudesse registrar online aquela informação. Porque sempre que tem uma ocorrência na Maria da Penha é um negócio grave, né? Sem Porque, dúvida. às vezes pode ser um negócio de vida ou morte. Sem dúvida, grande. Porque toda agressão que chega nesse ponto, ela sempre tem uma agressão menor por trás.
Dificilmente aquele foi a primeira vez na vida que aconteceu algo por ciúmes. Sim. Normalmente é um beliscão. Foi por ciúmes? Foi por ciúmes. Então, normalmente é um beliscão, normalmente ele dá uma mordida, uma porrada, um empurrão, uma batida de porta. Segura mais forte. Então, achar que sempre faz alguma coisa nesse sentido. Mas, e esses pequenos passos já deveria a mulher que se surpreender com isso, já fazer um registro eletrônico. Teria que ter um aplicativo eletrônico. Olha, hoje tive essa agressão, entendo que eu não quero a prisão dele, pode colocar ali, mas eu entendo que é um alerta. Aí ele receberia uma informação no celular dele falando, meu amigo, tá aqui mapeado, ó. A gente não tá fazendo nada do ponto de vista jurídico. Seria lindo, né? Isso, ó. Tipo, só um presta atenção, só um aviso. É isso, ó. Isso aqui é uma conduta que eu ainda entendo que mantém meu relacionamento, meu amor, tudo que tem direito, mas vamos parar por aqui? Entende? Então, se criar uma cadeia tecnológica amparada na Lei Maria da Penha, vai diminuir muito essa velocidade, esse número de agressões, que só vem aumentando. Eu não sei se é aumento ou só o número de denúncias aumentaram. Eu acho que a criminalidade sempre foi a mesma e a diferença... Também, sua intuição seria isso. Eu só acredito que agora está um pouco mais sendo... Divulgado, né? É isso que eu vejo. As mulheres têm mais coragem de falar sobre isso. De falar. Então eu acho que volta agora a aprimorar a lei com apoio tecnológico. Agrediu? Um aplicativo simples, porque tem um aplicativo de socorro. Mas o socorro é a última razão, é o último momento, já é a pior fase. Estou sendo perseguida. Não, naquela hora é vida ou morte mesmo. E tem um pouco divulgado ainda, mulheres, se vocês puderem se apropriar dessa informação, que são vítimas de Maria da Penha, existe um aplicativo que ele fica com um rastreador no celular dele. Se ele se aproxima a 1 quilômetro, o seu celular apita e você tem a opção de falar, quero chamar uma viatura. Então, o aplicativo hoje já disponível permite isso. Então, se você é vítima... Existe um aplicativo... que permite, atualmente... Eu sou vítima de violência doméstica, tem um boletim de ocorrência, baixo o aplicativo... e peço para ter uma rastreabilidade do meu agressor para não chegar próximo a mim. Ele tem lá contra ele uma medida protetiva que fala que no celular dele, que se ele chegar próximo do celular, se ele tiver tornozeleira, também consegue avisar. Então esse aplicativo já está disponível. Então, mas tem que ter um BO. Esse caso tem que ter um registro. Tem que ter. Sim, para ser uma coisa de verdade. De verdade, então tem que ter. Então já é uma solução. Nossa, mas eu acho que isso é uma coisa muito pouco divulgada. Muito pouco divulgada, e que as mulheres têm que saber disso. Isso é muito importante. É informação pública importante mesmo, para poder a pessoa se proteger. Então, se você é vítima, procure ter isso a seu favor. É um aplicativo simples que você baixa e ele permite essa rastreabilidade do seu agressor quando está próximo de você e ele apita, ele te avisa. Então é muito importante vocês terem. Claro que ele pode deixar o celular em outro lugar, mas normalmente acaba evitando muitas vezes. Mas é melhor do que nada. Já ajuda 80% dos casos. Isso. Porque teoricamente o cara não vai saber, pelo menos na primeira vez. Isso, ele vai lá no impulso, na vontade. Se ela tá fazendo alguma coisa, ela já consegue estar preparada para a chegada. Porque eu acho que a surpresa é sempre ruim, né, nesse caso. Muito perigoso. Então pode utilizar. Aí eu queria evoluir esse aplicativo. A evolução é agressões leves, que eu não quero intervenção da polícia, nada, mas eu quero registro. Fui registrada, tal, fui agredida, tô mandando aqui para ele, ele recebe uma cópia no WhatsApp, os dois validam aquilo, fala, tá bom, nunca mais vai acontecer. Um acordo de pacto de boa convivência, vamos continuar a vida. Segunda vez, também não quero nada, mas tá aqui. Mas pelo menos você criou um histórico que você vai normalmente inibir o agressor, porque há informação que gera prevenção. Tem um estudo muito grande norte-americano que fala o seguinte, por que as leis americanas funcionam? Por que o pessoal tem medo de cometer? Pela certeza da punição. Não é pela gravidade da pena. Exatamente, é pela certeza da punição. É que fez, vai preso mesmo. É que fez, vai preso. E então, aqui fez... Você fez, pode ser... Tem um índice que fala para uma pessoa de roubo ser presa, ela comete 30 vezes o crime. Nos Estados Unidos são 6 vezes o índice fala. Então, no Brasil, para alguém falar, olha, eu fui preso por roubo, ele teve 5 vezes mais. 5 vezes do que o americano. E aqui 30 vezes ele tem que fazer a mesma besteira. Porque eu falo que, então, a certeza da punição que gera a inibição. Não é eu falar que é 100 anos de cadeia. É eu falar, olha, se eu cometer, eu vou ser preso. Ou vou ter uma punição. Então, essa certeza falta muito. Porque, salvo engano, os inquéritos que são abertos hoje na Polícia Civil, de homicídio, hipoteticamente, eu acho que 3 ou 4% são solucionados. 3 ou 4%. Isso é ridículo. É um número muito pífio, é muito baixo. E normalmente, eu não sei assim os dados oficiais, mas é próximo a isso, se eu não estou enganado. Então, americano ou canadense, salvo engano,
eu acho que é 60% ou 65% são solucionados. Que aí você fala aquela perícia forense, bonito, CSI, porque é verdade. E é verdade, porque se busca o esclarecimento. Porque, pô, tecnologia tem, em qualquer lugar. Tem lá nos Estados Unidos, poderia ter aqui também. Tem. Você quer dar um exemplo? Em Israel, ele tem uma barreira do som. Toda vez que tem um disparo de arma de fogo, a central que hoje acabou de inaugurar o Smart Sank aqui. Sim. Lá em Israel, quando você dá um disparo, o volume do som fala que aquilo é ruído de disparo e já acende um alerta na central de inteligência deles. Você poderia, o Smart Sank, se apropriar dessa tecnologia, além do reconhecimento facial que hoje tem biométrico. Então você poderia falar, olha, se tem um disparo aqui hoje, aqueles ruído, eu preciso investigar de onde que veio e por que veio. Aí vai analisar e verificar. Então, são tecnologias que apoiam a prevenção. O Smart é muito importante, o reconhecimento é muito importante, mas você pode ainda colocar... agregar coisinhas ainda, né? Você pode fazer barreira eletrônica. O que é barreira eletrônica? Hoje, quando passa, não detecta um veículo, você tem que acionar um comando policial. Você pode fazer barreiras eletrônicas que o farol para obrigatoriamente. Entendi. Vai travando ele, né? Até você bloquear ele lá na frente. Você pode fazer cancelas eletrônicas em grandes vias, até chegar uma polícia. Então, você pode ampliar a sua tecnologia. Ah, mas vai gerar um desconforto para o cidadão. Perfeito, é temporário, porque a partir do momento que o bandido sabe dessas tecnologias, você inibe a presença dele. Sim. Então, num primeiro momento, é desgastante, mas posteriormente, você ampliando o Smart Sanka para ter o controle de som auditivo e o controle de barreiras eletrônicas, você tem uma eficiência maior no sistema. Minha modesta opinião no mundo tecnológico. Entendi. Tem mais algum caso político, algum mais caso crítico que a gente pode falar aqui que está em alta? O que eu vejo muito aí, que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco aí, foi da questão do Alexandre de Moraes. Eu acredito muitas vezes que eu não estou nem a favor nem contra o Alexandre de Moraes, poderia ser Pedro, Zezinho. Eu vejo que nós estamos lidando com uma Corte Suprema de Julgamento. Toda vez que você quer analisar um membro de uma Corte Suprema de Julgamento, você tem os meios próprios. Eu dou exemplo. O maior pedido de impeachment no Brasil hoje envolve o ministro Alexandre de Moraes. Então, se for no Congresso Nacional, quero ver quem tem mais impeachment, o presidente da República ou Alexandre de Moraes. De longe é o Alexandre de Moraes com o pedido de impeachment. Então, eu acredito que o povo e o Congresso é a melhor pessoa para dizer as sanções para esse ministro. Então, se eu tenho lá 29 pedidos de impeachment, não sei se é esse número, hipoteticamente, eu tenho que, como povo, pedir para julgar com olho clínico os 29. Mas eu não tenho, como povo, admitir que um outro membro julgue ele por mim. Porque ele pode julgar o que for. Eu camaradagem. Isso, ele pode julgar o ministro hoje. Agora eu quero julgar o presidente. Não pode sancionar. Eu acho que a gente, como povo brasileiro, que teria que ter essa autonomia de decisão. E estamos tendo. Você pode ver que faz movimento aqui para o dia X, ter um movimento de direita, depois um movimento de esquerda, depois um palanque lá na frente. Então, esses movimentos têm que ser ampliados, pode ser vocacionados e pautados para tomar uma decisão. Mas outra nação decidir por nós, eu acho que é dar um poder muito grande para quem não merece ter esse poder. E aí a discussão vamos dar um exemplo que aplique as sanções para o Alexandre de Moraes. Ele não vai poder ter nada norte-americano ligado a ele de empresa norte-americana. Absolutamente nada de norte-americano. Então não vai poder ter e-mail, Spotify, YouTube, cartão de crédito. Não vai ter absolutamente nada em poder dele. Se eu, como nação, não consigo ter essas tecnologias, eu tenho que refletir o quê? Eu tenho que ter essas tecnologias para um cidadão brasileiro. Sim, para não depender de alguém me tirar isso. Então a reflexão que eu falo serve como alerta. Peraí. Se o Donald Trump aumentou 50% da nossa tarifa, do nada, para o mundo todo quase, eu acho que ele não fez o estudo prévio, pelo que todo mundo indica. Se ele, de certa forma, toma qualquer outra sanção, o Brasil está preparado para isso? Então, nossos governantes e povo têm que falar o seguinte, eu estou preparado para poder depender menos dos Estados Unidos? Não, não estou. Tá bom, qual é a minha agenda, então, para estar preparado? Então, eu tenho que fazer um cartão de crédito meu, tenho que fazer um e-mail meu, tenho que fazer um banco de dados meu, porque eu tenho que estar preparado. Mas eu não tenho tecnologia para isso. Tá bom. Onde eu tenho essa tecnologia? Com todo respeito. Vai ser na Rússia? Vai ser na China? Vai ser na Suécia? Vai ser na Austrália? Na Áustria? Mas eu tenho que ter a tecnologia. O que eu não posso é entender que eu não tenho mais como viver porque a vontade de uma nação me proíbe de viver. Então, o povo americano,
e o povo brasileiro são povos maravilhosos, mas os governantes, muitas vezes, podem se exceder. Não vou dizer que ele está excedendo também não, mas é possível, todo mundo é possível errar. Sim. Então, povo, nação brasileira, tem que falar, esse é um exemplo, tá bom, a partir de agora, se tiver uma sanção contra um brasileiro, ele vai continuar tendo internet, ele vai continuar tendo cartão de crédito, vai continuar tendo isso, perfeito, porque ele é um cidadão ainda, ele não está preso, ele não está julgado, ele não tem uma decisão contra ele transitada em julgada. Não tem. Ele tem uma opinião de alguém que aplicou uma sanção, mas não tem nenhum processo contra ele oficial apenando isso. Tem uma pessoa pessoal apenando isso. Não nem quer dizer que ele vai ter, né? Nem quer dizer que ele vai ter. Então, imaginemos que entre um embate verdadeiro aqui, nação Brasil e nação Estados Unidos. Claro que o Brasil é muito pequeno do ponto de vista de comparação, mas se ele é pequeno, no que ele é bom? Ele é bom no agronegócio, ele é bom no que for, então vamos potencializar isso e criar ferramentas para ser menos dependente. É essa a nossa visão, para você não ser surpreendido e só aceitar a decisão de outro povo, qualquer que seja. Pode ser Portugal. Quando Portugal fez as sanções há 4 anos atrás, de poder tirar brasileiros, tirar vistos, o Brasil conseguiu na mesma toada, parou-se. Permitiu ter reciprocidade novamente. Porque é meio parelho. É meio parelho. Então, eu vejo que a gente teria que criar ferramentas para qualquer brasileiro não ficar tão refém de qualquer outra nação, Estados Unidos, qualquer outra nação. Então, a reflexão que eu vejo, não poderia ser o Donald Trump a fazer essa decisão isoladamente sem um processo que tenha validado, por exemplo, uma corte internacional de Haia, uma corte de julgamento internacional, a Câmara do Comércio, qualquer corte de direitos humanos, alguma corte de direitos, a OTAN, então algum órgão que seja validado plural, um órgão plural que tenha ali um fórum de pluralidade de nação, decidir. Perfeito. Agora, um ser humano não poderia tomar essa decisão, na minha opinião, tão drástica. Entendi. Modestamente. Essa é a reflexão que eu tenho. Ô, Lucão, voz de Deus, alguma pergunta aqui pro nosso Álvaro? Vocês falaram bastante, uma diversidade, bastante, né? Queria perguntar para o doutor, qual é a melhor maneira que você enxerga para enfrentar essa crise de Brasil, Estados Unidos, Alexandre de Moraes, juridicamente falando? É uma boa pergunta que eu fiquei me refletindo. Como Então, agir? Se não deu para ouvir, o melhor jeito de a gente contestar, da gente brigar, uma forma jurídica da gente resolver isso que está acontecendo com os Estados Unidos e Brasil, Alexandre de Moraes. Como tudo no mundo move por dinheiro. Eu aprendi isso na vida de muito cedo. O dinheiro move o mundo e continua movendo a tudo. O mundo é capitalista. É capitalista, ponto. E eu ainda acho que o melhor sistema capitalista é o melhor sistema que tem. Não é o socialista, não é o comunismo, não é o capitalismo. É a minha modesta opinião. Né? O que é de produto americano que o Brasil tem? O que eu posso impedir o consumo do produto americano e impactar para que a cadeia americana entenda os reflexos disso? Então... Acho que é só o agro, será? Não, acho que produto americano que eu consumo é tudo. Não, você está falando de lá para cá. O brasileiro, o que o brasileiro consome do produto americano? Tudo. O que ele pode fazer em massa que não prejudique sua vida, mas que impacte financeiramente os Estados Unidos, as empresas americanas. Então a reflexão que eu tenho é o que eu, enquanto nação, poderia fazer de boicote para não permitir uma sanção dessa maneira. E o ponto de vista econômico é o primeiro. Seria o primeiro ponto que eu vejo aí, então, respondendo, Lucas, a pergunta. Presta atenção, Lucas, fica aí conversando em paralelo. Vocês não estão ouvindo? Ele está conversando em paralelo quando ele manda a pergunta, né? Tá vendo aí? Aí, que negócio é esse, viu? Então, vou fazer chamada. O que eu respondi? Tá vendo aí, ó? Então, seria responder essa pergunta, meu amigo, é fazer uma espécie de achar algum produto que boicote o sistema financeiro brasileiro, não financeiro de bancos, mas o sistema de finanças, de recursos, capital financeiro de empresas americanas. Eu dou um exemplo. O Twitter só cedeu, por quê? Porque caiu a receita dele aqui. E era uma receita significativa. Eu acho que era 1/3. Aqui é uma nação gigante. É uma das que mais consome informação por mídias sociais. Então caiu 1/3. Caiu 1/3 da receita, ele colocou um representante. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem receitas aqui de várias ordens de grandeza por várias empresas. Tá bom, vou começar a nacionalizar algumas situações econômicas. E aí você vai deixar de comprar produto americano. Aí vai impactar e vai refletir a decisão de tomar a decisão dele. Seria o caminho é esse. E o outro é os tigres asiáticos. Exemplo dos tigres asiáticos. A gente tem a melhor momento da vida da nação, desde que eu me conheço com humanidade assim, de poder estar em pé de igualdade de aprendizado. Por que eu quero dizer isso? Sempre os Estados Unidos, as empresas, os
os continentes mais ricos tiveram poder econômico para pagar as melhores escolas, melhores faculdades, melhores professores, melhores estruturas, melhores de tudo. Hoje, eu estou em pé de igualdade porque a tecnologia ela é tão barata do ponto de vista de você poder se apropriar dela por conta da inteligência artificial, que se eu fizesse, como os Tigres Asiáticos fez em 90, de dar 12 horas por dia de aula, regrar, fazer, estudar, eu aplicar isso no Brasil. Então, se eu ter 12 horas de tecnologia para os alunos de estudo, inteligência artificial e todas as outras matérias, eu creio que eu crio uma massa de mudança por conta dessa informação. Mas isso para o futuro, né? Demora futuro de 10, é uma geração normalmente, isso, né? Isso. É uma geração. Mas eu tenho que, para mudar, dar o primeiro passo. E o primeiro passo é de governança. A governança tem que entender que ele tem que dar pé de igualdade de condições tecnológicas, de informação e conhecimento para os nossos jovens e adolescentes, para que esses possam frutificar e fazer mudança como o Tigre Asiático fez. Então você pega o PISA, todos os índices que você vai falar econômicos de estudos e avaliações, é porque lá tem uma carga horária de 12 horas por dia de ensino. E quando chega em casa o aluno, o pai tem que preencher lá um formulário que teve 2 horas com ele fazendo lição. É obrigado a preencher. E depois não ele é sancionado, é multado. Então não é só um Bolsa Família que você está ali recebendo e só está matriculado. Não, tem que ter um controle em cima disso. Então, na minha cabeça, é mexer no bolso, de alguma forma que eu não sei qual é ainda, então eu teria que estudar bem, como não impactaria também no nosso dia a dia, mas que impactaria financeiramente nos Estados Unidos. E a segunda é plantar a semente de fazer conhecimento tecnológico e educacional para o povo para mudar uma geração seguinte. Respondido. Pô, conversa boa, hein? A gente já acabou nosso tempo. E a gente nem conseguiu falar ainda das gerações de advogados, que era um assunto que era interessante. Vai precisar voltar, hein? Ó. Vai precisar voltar. Honra. Fala demais, eu falo, advogado, Álvaro, fala demais. Uma honra ter você aqui, foi um aprendizado, viu? Um aprendizado, de verdade. É meu todo dia aqui. Um aprendizado. Super bem articulado, uns assuntos muito em evidência hoje, né? Que legal. E essa parte tecnológica, pô, muito interessante que você falou. Bom, fico feliz. Não, é uma honra aqui. Minha casa é sua casa, se quiser depois tomar um café com a gente lá, a reciprocidade vai ser a mesma. Claro. Falei aqui com espontaneidade e alegria, porque você é uma pessoa muito do bem. Também estou te conhecendo hoje, fico feliz aí. Obrigado. E fico muito à vontade para outros convites e estou à disposição para o que precisar, realmente. Obrigado, viu, Álvaro? Igualmente. Então, pessoal, a gente se despede aqui. Então, ó, não esquece, você que está aqui com a gente no YouTube até agora, siga o canal, assina o canal para tocar o sininho lá quando sair um vídeo novo, um podcast novo. Tá bom? E a gente se vê a semana que vem com mais uma convidado especial, mais coisas interessantes para se falar. E a gente se vê, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau.